Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no canal Adriano Barbosa Advocacia. Eu sou Adriano Barbosa, advogado, médico veterinário. Nesse canal a gente trabalha os assuntos aí relacionados à defesa agropecuária, né, nos aspectos jurídicos, tá? Nos aspectos práticos também. Para quem não segue o canal ainda, olha aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E acompanha a gente. Então o canal é @Adriano Barbosa, Advocacia 1462, tá bom? Compartilha com os amigos e vamos nessa. No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, estamos lá também, @adrianobarbosa.adv. Tem bastante conteúdo lá, a gente tem publicado vídeos diários, informações diárias a respeito das normas, a respeito dos ofícios circulares que estão saindo aí e do posicionamento dos aspectos jurídicos aí da defesa agropecuária, em especial aí no que tange ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Beleza? Publicações diárias também. No Spotify estamos lançando, começando ainda, não tem muito material lá, mas vamos começar um podcast lá, entendendo direito à defesa agropecuária. Então vamos abordar todos os aspectos da defesa agropecuária com a visão jurídica, né, trazendo aí a interpretação das normas de artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, e a relação disso dentro do sistema. Em breve vamos estar em outras plataformas com esse podcast, então acompanhem lá, por favor. Eu vou deixar o link disponibilizado depois na descrição desse vídeo. Vamos ver aqui quantas pessoas já estão nos acompanhando. Vê para mim aí, Duca, depois quantas pessoas estão acompanhando. A gente vai começando a live, né, com o pessoal aqui que deixa seu nome, deixa o local que você está, a empresa que você trabalha, deixa nos comentários aí que a gente vai começando a falar, começando a interpretar aqui as questões relacionadas à febre maculosa, né? Vamos seguindo aqui. Então hoje vamos bater um papo sobre a febre maculosa, falar um pouquinho da doença, dos aspectos epidemiológicos da doença, a transmissão, os hospedeiros aí que estão envolvidos na transmissão da doença, os seus possíveis impactos na agroindústria, falar um pouquinho sobre a prevenção, né? A febre maculosa nas zonas urbanas, um pouquinho de controle e prevenção disso também. Uma abordagem sobre o controle de pragas na indústria moderna, especialmente na indústria aí, no aspecto tecnológico, da indústria 4.0, agora se fala até em indústria 5.0 e até mais moderno que isso. O autocontrole eletrônico e como isso pode ajudar aí no controle de pragas, como o controle de pragas utiliza da tecnologia, a gente vai falar um pouquinho disso também. Indicadores de eficiência no controle de pragas, como isso é gerado aí nos meios eletrônicos, a gente vai bater um papo sobre isso. Animais sinantrópicos, como agir. E um caso de sucesso aí do controle de pragas eletrônico na indústria, tá? E comigo aqui para falar de tudo isso, né, com aspecto técnico, com aspecto científico, trazendo aí bastante informação para a gente, temos o Dr. Luciano, né, para esse bate-papo. Dr. Luciano, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo e aí abro a palavra aí para você ficar à vontade. Dr. Luciano é engenheiro agrônomo pela Federal de Viçosa, mestre em entomologia pela Unesp, doutor em ciências pela USP, é palestrante, dá aulas lá na Exalc, na PUC Campinas, no SESC, na ERC de Rio Claro, no IPEA e tem aulas lá no Síndico Online, ensinando também controle de pragas em condomínios, né? Um tema bem interessante. O currículo continua, não para aí não, hein? 25 anos de experiência em controle de pragas, responsável técnico, diretor da empresa Desinsecta. Diversas palestras sobre o tema. Ele também trabalha como palestrante, então se quiser convidar o Dr. Luciano para ir na sua empresa e dar uma palestra de controle de pragas, ele também faz esse trabalho. Nas redes sociais está lá como @doutorentomologia, @drentomologia. Certo, doutor? É isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Adriano. Para nós é uma satisfação quando recebemos o seu convite para bater um papo sobre esse assunto tão importante, né, que surgiu aí no último mês. E para falar um pouco sobre a febre maculosa, para falar sobre os carrapatos, né, seus hospedeiros. É um trabalho que a gente vem fazendo já há mais de 20 anos, trabalhando com pragas urbanas, como você mesmo citou, tendo oportunidade de formar pessoas, formar empresas, desenvolver esse mercado, que é o mercado de controle de pragas urbanas, que é o que a gente mais gosta de fazer. Já faz um tempo já, me formei na Universidade Federal de Viçosa, fiz o mestrado na Unesp em Jaboticabal, e fiz o doutorado aqui em Piracicaba, pertinho daqui, né, de onde nós estamos hoje, lá na Exalc, com entomologia também. E isso nos dá uma certa experiência para a gente bater um papo sobre os insetos, né? E você sabia que o carrapato não é inseto, Adriano?
Sabia disso ou não? É uma informação interessante, né? Essa é a primeira provocação que a gente faz, né? Todo mundo acha que carrapato é inseto, né? Carrapato é um aracnídeo. Tem mais de 800 espécies catalogadas no mundo e são evolutivamente muito próximos. Porém, têm características semelhantes, mas as estratégias para o seu controle, a sua biologia, a sua morfologia são bastante diferentes. E isso acaba condicionando ele a algumas situações um pouco diferentes para a gente fazer o seu manejo, para fazer o seu controle. Legal. É interessante, assim, eu brinco, né, que a gente começa a falar de carrapato, às vezes de pulga, já começa a dar coceira, né? É Já verdade. começa a incomodar. Isso é verdade. Mas vamos lá, falando um pouquinho da febre maculosa, né? Ela é uma doença infecciosa de notificação obrigatória. Notificação obrigatória pressupõe um prazo para notificação, não é notificação imediata, né? Ela é causada pela Rickettsia rickettsii, né, uma bactéria gram-negativa de alta letalidade. De acordo com os dados aí do Ministério da Saúde, na última década, 34% de letalidade. Então é algo muito importante. Recentemente a gente teve várias notícias aí de casos letais, inclusive aqui na região de Campinas, né? E aí eu falei, vamos falar um pouquinho disso daqui, porque isso aqui pode ter alguma relação com a agroindústria, né? A patogenia da doença, ela afeta as células do epitélio vascular, então ela acaba rompendo alguns epitélios mais finos, e aí dá petecas, né? Dá aquelas manchas vermelhas na pele, principalmente nos membros, né? Então mais na mão e no pé, né? O quadro clínico é muito similar a outras doenças, com febre, com dor de cabeça, cansaço, e pode evoluir para um quadro hemorrágico grave, afetando aí rim, pulmão e até o sistema nervoso central, né? O diagnóstico é laboratorial e clínico, então laboratorial com IgG e IgM, né, comparando a evolução, então você faz no começo, depois repete isso depois de 7 dias para ver a evolução, e clínico em razão dessas manchas que aparecem que são bem características. Tratamento com antibiótico de 7 a 21 dias, uso de doxiciclina, tetraciclina e clorafenicol, né, são os antibióticos mais utilizados, e ela varia muito, né, de caso leve para caso grave, então tem essa variação. Aí tem um fato muito curioso que eu queria que o doutor comentasse. Distribuição dela, das ocorrências, aí 60% dos casos registrados no Brasil acontecem no estado de São Paulo, né? Eu detesto carrapato e acho que isso me persegue, mas enfim, 60% é concentrada no estado de São Paulo e a região de maior problema é Campinas, né, onde aconteceram os casos mais recentes que deram repercussão. Depois vem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por que será que acontece isso, doutor? Qual seria uma ideia aí disso? Sabe que inicialmente, Adriano, uma das coisas mais importantes que a gente está fazendo aqui hoje é informar. A informação relacionada à febre maculosa é o ponto mais importante, a comunicação, porque ela é uma doença que, se não tratada de maneira adequada, ela pode levar a óbito até 85% daqueles contaminados. É muito alto e muito rápido também. Então, o ponto mais importante é que os serviços de saúde, os serviços de comunicação em escolas, todos eles façam alertas desse tipo e desse tipo de ocorrência que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando. A gente deve lembrar que a febre maculosa, o seu vetor principal é um carrapato chamado carrapato estrela, do gênero Amblyoma. Antigamente ele era conhecido como Amblyoma cagenense. Eu aprendi na faculdade nessa... Porém, em 2014 tiveram uma reclassificação. O cagenense hoje ele está na área das florestas amazônicas, na área da Amazônia. E hoje o que a gente tem aqui que transmite a febre maculosa é o Amblyoma sculptum, que é uma das espécies, e ele está presente nessa nossa região. Nós temos hoje 90% das nossas notificações são na região sudeste, sendo que o estado de São Paulo, 90% desses casos. E isso tem muito a ver com o clima, tem muito a ver com a distribuição desse carrapato localmente aqui, porque climas diferentes do que nós temos aqui, mais frios também, não são um bom local e um bom lugar para desenvolvimento desse carrapato. Então não é propício para isso. Nós temos aqui, de 2007 a 2021, 847 casos em São Paulo, com 424 óbitos, em torno de 50% de letalidade. Nossa Senhora. E assim, um ponto importante que a gente nota aqui nas estatísticas, que 80% dos casos de febre maculosa registrados, porque desses números são aqueles que foram informados, alguns nem foram informados, né? Esse número pode ser muito maior, são entre pessoas de 20 a 69 anos.
porque são as pessoas que estão mais expostas aos locais onde esses carrapatos podem estar presentes, né? E ela pode ser fatal, doutor Adriano, entre 7 e 14 dias após o contágio com o carrapato. É muito rápido. E isso, que característica ela tem de Não dá nem importante? tempo de ter o resultado laboratorial. Exatamente isso. A gente não consegue ficar... não tem resposta imunológica, não tem tempo para desenvolvimento da resposta imunológica e, com isso, o óbito pode ser muito rápido se o tratamento não começar, como o doutor citou aí, em relação ao tratamento da febre maculosa. Então, antes do diagnóstico, pode acontecer o óbito. É um Esses problema. casos, por exemplo, todas as mortes precisam ser contadas, a gente está aqui com o objetivo de informar, mas os casos de Campinas, por exemplo, o evento onde as pessoas tiveram contato com carrapato ocorreu no dia 27 de maio, e no dia 8 de junho nós já tínhamos 3 óbitos confirmados 12 dias após o contágio. Nossa. E muitas vezes com essas características, esses sintomas que o doutor comentou de febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, vômito, diarreia e manchas no corpo, são características, às vezes de dengue, às vezes de uma gripe, e que podem ser, as pessoas podem deixar para lá imaginando que nada está acontecendo. E quando a gente tem, ela chama febre maculosa justamente porque desenvolve essas máculas, as manchas. Só que quando nós chegamos a esse estágio, que o corpo já apresenta essas máculas, ele já está muito desenvolvido. E aí você tem essa bactéria colonizando as células do endotélio e em todo o corpo. E aí é um processo praticamente irreversível e acaba levando a, se não for tratado, até 80%, 85% ao óbito. Se não levar a óbito, o risco de ter uma sequela renal, principalmente, é grande, né? Dado o volume aí de vasos rompidos. Um fato interessante como é que é o ciclo de vida do carrapato? Porque eu como cresci no interior e até durante as atividades de estágio na faculdade, eu peguei micuim, né? Algumas vezes. Aí minha mãe, um beijo, inclusive, tá assistindo, né, gente? ela retirou isso da gente, né? E como é que é o ciclo de vida? Porque eu me lembro do micuim, que é aquele bem pequenininho, né? Mas o carrapato adulto é bem grande, né? O carrapato adulto, a fêmea adulta, é aquela que eles chamam de feijão, né? Aquela grandona, que é do tamanho quase de uma moeda de 10 centavos, né? Do nosso real. Essa fêmea, ela fica no corpo do hospedeiro, ela vai copular e depois ela desce ao solo e ela vai colocar os ovos ali naquele solo. Pode colocar até 6.000 ovos, doutor Adriano. E uma característica bastante importante disso é que a bactéria ela pode ser transmitida entre os estágios do carrapato e para os seus descendentes também. Então, assim, os filhotes daquela fêmea, daqueles que vão emergir ali daqueles ovos, eclodir daqueles ovos, podem estar contaminados com a bactéria também. Tem um número estatístico em torno de 50% de eficiência da transmissão para esses descendentes. Depois que apareceram as larvas, que são os micuins, né, que a gente conhece, nós temos as ninfas, que são aqueles vermelhinhos, e depois nós temos os adultos, os chamados carrapato-estrela. Só que o macho fica no hospedeiro, a fêmea desce. Esse carrapato é chamado trioxeno, ele precisa de 3 hospedeiros para se desenvolver. Então a fêmea sai desse hospedeiro, vai para o chão, vai colocar seus ovos naquela área onde tem folhas, onde tem um ambiente mais úmido e com sombreado, ele não fica exposto. Essa é uma característica importante, porque ele, se estiver muito exposto e ao sol, o carrapato tem menor possibilidade de sobreviver naquele ambiente. Então ele estará, isso já dá uma dica, porque um dos pontos importantes nossos aqui é informar a população sobre como se cuidar também em relação a isso, né? Saber das responsabilidades do poder público, de nós como munícipes, do que a gente pode fazer, e as empresas particulares, privadas também, quais as ações que elas podem tomar. Depois disso, que esse micuim, que é a larva dele, está ali no solo, ele fica aguardando novamente um hospedeiro passar ali. Ele sobe novamente nesse hospedeiro, vai se alimentar de novo, mais uma vez depois de um tempo ele desce. Ele desce, fica no solo, faz a sua muda e aí vai virar a ninfa, que é aquele vermelhinho. Essa ninfa sobe de novo, vai para esse hospedeiro, vai descer mais uma vez, vai subir e vai ser o adulto, que é o carrapato estrela. Então ele precisa de 3 hospedeiros. E nós, doutor Adriano, como hospedeiros, somos um péssimo hospedeiro para ele. O acidente, na verdade, é um acidente, é um parasitismo acidental, porque ele não tem interesse nenhum, porque a gente é muito pouco provável que ele vai conseguir cumprir o ciclo dele em nós como hospedeiros.
Então, por isso a importância do controle dos animais, daqueles hospedeiros que estão ali. Porque a nossa infestação, digamos assim, ela é acidental. E as 3 fases podem transmitir a bactéria Rickettsia. Exatamente isso, as 3 fases. E essa é uma característica interessante porque as ninfas e as larvas, elas são pouco específicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não escolhe muito o hospedeiro, porém os adultos já não. Os adultos já querem um hospedeiro específico, onde ele pode se alimentar, onde ele pode ficar, onde ele vai copular. E alguns hospedeiros são amplificadores dessa bactéria. E como essas larvas podem infectar e são minúsculas, são muito pequenininhas, elas às vezes chegam nas pessoas, vão ficar por muito tempo, porque essa é uma característica importante. Para ela transmitir a bactéria, a Rickettsia, ela precisa de estar se alimentando desse hospedeiro em torno de 4 horas. Por isso, uma das estratégias da gente evitar o contágio e evitar essa infecção pela bactéria é nós fazermos avaliações, se eu estiver numa área de risco, de 2 em 2 horas. Porque se eu evitar que ela fique ali se alimentando por 4 horas, o risco dela conseguir transmitir a bactéria é muito menor. Legal. O tamanho do micuim, né, só para uma base de comparação, se falar que é o tamanho de uma cabeça de alfinete, eu vou estar sendo muito arcaico, né? É muito velho, pessoal mais da nova geração. É menor que uma linhaça, que é uma semente de linhaça. É isso né? mesmo. Ele é muito pequenininho e muito difícil de ver, né? A gente pode até não enxergar e não sentir, e esse é um dos riscos, essa é uma das dificuldades. E como eu estou falando que nascem, ela coloca 6.000 ovos, eu posso ter numa folha, porque ele sobe na folha e vai esperar o hospedeiro. Eu posso ter 5.000, eu posso ter vários ali. Lembro no interior que eles faziam igual uma bolinha, né, na ponta da folha. Assim. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente até brincava de jogar uma gota d'água, jogar um pouco d'água, eles se espalhavam ali, né? Mas eu lembro disso daí. E aí eu ia te perguntar, tem uma sazonalidade? Tem sim. Para o micuim, principalmente. Primeira coisa importante, tudo isso que a gente está falando aqui são atividades importantes no manejo do carrapato. Quando eu falo sobre as larvas, sobre a não especificidade dessas larvas, quando eu falo da sazonalidade dela, por exemplo, as larvas eu encontro principalmente, eu tenho uma geração só por ano, esse carrapato. E essa fêmea, quando vai ao solo, ela morre depois dessa postura. Então, o macho fica no hospedeiro e a fêmea depois ela vai subir, ela vai passar de ninfa a adulto no hospedeiro e aí vai ter nova cópula e ela vai descer para colocar novos ovos. As larvas, normalmente, de março a junho, são onde eu tenho esses menores, esses menorzinhos que a gente chama do micuim. As ninfas, que são os vermelhinhos que a gente encontra de vez em quando, de julho a outubro. Agora, os adultos preferem o verão, que é a época de maior cópula, e aí onde tem um alimento em abundância, e assim, novembro a fevereiro, normalmente é quando eu tenho mais úmido e dá uma condição melhor para elas se desenvolverem, né? E uma característica importante é que se essa larva estiver numa condição que não é interessante para ela se desenvolver, ela entra em diapausa, ela se protege e ela consegue ficar até 6 meses sem se alimentar. A literatura fala de 6 meses. E as ninfas até 1 ano sem se alimentar, esperando um novo hospedeiro e com uma atividade reduzida na sua biologia, né? E o adulto, Adriano, fique surpreso, 2 anos sem se alimentar, esperando um novo hospedeiro. Senhora. Então, assim, essa é uma característica de adaptação dessa praga, né, do carrapato, muito importante também para a gente, mais uma vez, quando a gente fala de manejo dessa praga, de proteção e de controle dessa praga, nós temos que conhecer essa informação. E o carrapato nem é muito estudado. Nós temos alguns centros de referência, mas não é considerado uma praga importante. E mesmo a bactéria presente nesses carrapatos, ela não é tão frequente. O que acontece é que muitas vezes, como eu falei aqui, e esse caso de Campinas, né, onde morreram 4 pessoas, que estiveram presentes no mesmo evento, aquela característica dela transmitir a bactéria para os seus filhos, isso acabou causando de uma mesma população, num lugar muito concentrado, contaminados pela bactéria e infestando e contaminando essas pessoas também. Porque normalmente não acontecem essas mortes de pessoas que estavam no mesmo lugar dessa maneira. Eu vi uma entrevista do secretário de Saúde de Jundiaí comentando que é 1% dos carrapatos que estão contaminados, né? Mas acho que tem que tomar um cuidado com essa base estatística, né? É 1%,
dentro do universo geral aí que você faz pesquisa, né, de arrasto lá para carrapato. É isso mesmo. Porque se você pegar uma população que está concentrada, ou Quase então 100%, né, ali, né? A probabilidade é muito grande. É 50% de probabilidade então dela transferir. é 1 em 100, mas ele põe 5.000 ovos, então vai ter muito, se for na base estatística, vai ter muito carrapato com a bactéria ali, né? E você sabe que é interessante também, ele não está totalmente adaptado. Essa bactéria, ela contamina o carrapato, mas ele também sofre. Alguns não conseguem completar o seu ciclo quando estão contaminados. Então, isso dá mais uma característica relativa a essa doença que a gente precisa considerar no momento desse controle. E um dado importante é que apenas 5% dos carrapatos estão nos animais, estão parasitando. 95% das formas estão em vida livre em algum momento. Então, nós temos muito mais carrapatos no ambiente do que presentes parasitando nos seus hospedeiros. Muito interessante. Com relação ao hospedeiro, né, você comentou que tem alguns hospedeiros que potencializam a contaminação pela Rickettsia. Como é que é isso? Quais hospedeiros são os vilões aí? Essa é uma dúvida que a gente ouve todos os dias, né? Mas todos os animais, mamíferos sinantrópicos, são aqueles animais, os mamíferos que estão perto da gente, que estão perto da nossa casa, animais silvestres, aves, répteis e anfíbios. A literatura fala que todos eles são potenciais para serem hospedeiros. Como eu já disse, nós somos hospedeiros acidentais, porque estrategicamente para ele é um péssimo negócio, porque eles não conseguem completar o ciclo num ser humano. E pior ainda, coisa que não acontece, não é normal acontecer na natureza. Ele leva esse parasita, leva à morte o seu hospedeiro. Então, estrategicamente, isso não existe na natureza, porque se eu tenho um parasita que vai estar levando esse hospedeiro à morte, estrategicamente não é uma boa estratégia para ele, porque ele também não vai sobreviver. A gente sabe, e é conhecido, e a gente está falando aí muito tempo, né, sobre as capivaras, que são os hospedeiros amplificadores. Assim, os carrapatos sozinhos, como eu já falei, eles não garantem a preservação e a continuidade dessa bactéria. Eles precisam de um hospedeiro que multiplique essa bactéria e que potencialize. A capivara e o cavalo são considerados hospedeiros amplificadores. 100% das capivaras no estado de São Paulo, esse é um trabalho que foi desenvolvido na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é um dos campos da USP em Piracicaba. 100% das capivaras amostradas no campus possuíam carrapato nelas. E elas tinham em torno de 2.600 unidades por capivara. 2.600 carrapatos por capivara. Tem um hospedeiro interessante que nos trabalhos de manejo a gente sempre fala deles, que são os gambás. Os gambás, ou saruê, que a gente fala, né, que é o saruê, ele é considerado um hospedeiro sentinela e ele é mais fácil. Por que ele é sentinela? Porque ele desenvolve, a gente consegue detectar nele a bactéria, ele não morre, e aí ele vai servir para a gente saber se a bactéria está presente naquela região ou não. A gente captura esse gambá e faz análise clínica dele e de sangue para saber se tem a presença da Rickettsia, né? E quais são os hospedeiros secundários, né, para os carrapatos, né? Os gambás, saguis, bois, cabra, cachorro, gato, porco, coelho, cutia, tatu, tamanduá, galinha, peru, siriema, roedores diversos, etc. Isso está na literatura. O paca, tatu, cutia não, né? Totalmente. Cutia também, no caso. Cutia também, nesse caso aqui, cutia também. E isso é importante porque outro dia me perguntaram assim, o cachorro também pode? Pode. Principalmente aquele cachorro que está numa área verde, uma área de mata, e ele visita essa mata, e ele pode se contaminar, o carrapato pode alcançar ele. Sítio, né? É o cachorro do sítio. E esse cachorro pode ir para dentro da nossa casa, que é aquele pet amigo que a gente fala, né? E ele fica dentro da nossa casa e ele pode levar essa infestação para dentro da nossa casa também. O cachorro, como esses outros hospedeiros aqui, também sofrem com a febre maculosa. Eles também podem sofrer e pode chegar a óbito. Até mesmo a capivara. A capivara, nos 10 primeiros dias, ela pode desenvolver uma ação devido à infecção pela bactéria, que ela pode perder mobilidade, ela pode perder, não se alimentar muito bem, e pode chegar até o óbito. Não é comum, e depois desse
ponto, se ela passar bem e ela continuar, ela desenvolve uma resposta imunológica e aí, a partir daí, ela só é amplificadora da rickettsia. Entendi. Eu vi bastante comentário a respeito de ser favorecimento o crescimento do carrapato perto de curso d'água. Né? Até o pessoal orientando a evitar pescaria nessa época, e eu sou um apaixonado por pescaria. Por que perto? É por causa da umidade ali da larva? Você tem duas coisas, né? A capivara hoje é, por exemplo, um dos hospedeiros mais importantes que a gente tem para o carrapato. E ela vive nesses cursos d'água, principalmente aqui na nossa bacia, na nossa região, do Piracicaba, o Jundiaí e o Capivari, dos rios, né? Você tem a presença constante da capivara. A capivara, a gente já viu aqui que é muito frequente a presença desse carrapato. Ela é amplificadora, então ela não é culpada, ela é vítima nesse processo todo. A gente não tem que matar a capivara, a gente tem que manejar, a gente tem que saber. Eu disse aqui que 95% dessas formas estão fora do hospedeiro, né? Então elas podem estar nas margens mais frescas, porque ele, por ser um aracnídeo ali, ele é muito pequeno, o corpo dele é muito pequeno, ele precisa de condições de microclima e microambiente ali para ele se desenvolver. Então, por isso que a gente tem próximo a presença de água, né, dos leitos de rios, lagoas, onde você tem esses outros animais. Muito importante que naquele subbosque ali, onde a capivara sai, outro dia eu estava ouvindo... A mata ciliar, né? A mata ciliar, ou até um pouco menos ali, naquele parque onde eu tenho um matinho ali, eu tenho uma área normalmente que é uma área de rua, uma área de calçada, mas eu tenho aquele matinho. E aquele matinho ali pode ser justamente onde a fêmea desceu, colocou seus ovos e ele vai subir ali. E se alguém passar ali, ou um cachorro, ou uma pessoa, vai acabar levando aquela infestação para outro ambiente. Nós temos que lembrar, de vez em quando a gente ouve falar assim, vamos cercar as capivaras, né? Tudo que nós estamos falando aqui, doutor Adriano, está muito próximo ao meio ambiente, está muito próximo à água, está muito próximo à mata ciliar. Todo esse assunto, quando a gente fala de carrapato. Manejo é muito complicado. Então, para a gente manejar isso, não pode ser qualquer um e com qualquer ideia. Tem que ter estudo para isso. A gente tem visto isso, né? Tem visto esses estudos acontecerem em alguns pontos, mas eles precisam ser feitos de uma maneira muito contundente, muito, muito técnica. Porque senão a gente pode estar levando até a morte dessas capivaras. Eu cerco a capivara e a capivara se alimentava, era um ponto de alimentação da capivara e ela vai ficar sem alimento. Sem alimento. Ou eu vou matar as capivaras que estão em algum lugar e as outras que vão percorrer o rio inteiro, o leito do rio inteiro, elas têm um poder muito grande, né? E elas dependem da água, porque senão a hipertermia, a temperatura do corpo, ela controla muito mal, ela depende da água para isso, pode acabar matando. Então, por isso, essa relação muito próxima aos leitos de água também. Legal. Só mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. A Mayra Ferrareto, lá da AGU, né, Advocacia Geral da União. O pessoal da Desinfecta aqui mandando um abraço. O Cláudio. Érica Matheus mandando um abraço aqui, dizendo que o doutor Luciano sabe muito. E é verdade, o doutor Luciano, desde o nosso primeiro trabalho juntos aí, me assustou com o conhecimento e com a eficiência do trabalho. Né? A Leia Conte está mandando uma pergunta aqui, já a gente vai entrar nesse tema. Leia, eu faço a pergunta para ele aqui. O pessoal aqui, José Ferrareto, a Água Canguém lá, o Dr. Osmar, muito obrigado pela audiência, doutor. Dr. Eric, né, do CIF, auditor fiscal, obrigado pela audiência. Esse aqui ele falou que é ótimo ouvir quem tem conhecimento, excelente conteúdo. Obrigado, doutor. O Luciano é fera mesmo, isso aqui eu sou suspeito para falar. Retomando aqui então, tem mais gente aqui, mas daqui a pouco a gente vai falando mais nomes aqui, né? E como seria então o controle do carrapato? Lá na roça, lá na criação, na produção primária, a gente tem o controle com a aplicação de carrapaticida nos bois, cavalos, né? Tem esse controle. Seria viável, de repente, um controle com a aplicação do carrapaticida Puron em capivara, ou injetável mesmo, e controle ambiental? Como é que é isso? Como é que seria uma forma prudente fazer isso? Um cerco sanitário ou algo do tipo? Todos os projetos que nós temos, por exemplo, o plano de contingência, né, uma estratégia de manejo que a gente tem, e esse exemplo que a gente citou aqui da Exalc, lá em Piracicaba, a gente fala sobre a contingência ambiental e sobre a comunicação. Outro dia me perguntaram sobre, vamos fazer um carrapaticida nas capivaras, né? Acabei de dizer aqui que ela depende da água. Talvez sistêmico pode ser até Injetável, avaliado, né? talvez, Injetável, né?
até avaliar, mas não tópico, né? Porque ela Não, vai, tópico, não vai. E eu disse aqui que 95%, 95% das formas estão em vida livre. Sim. Então é muito mais manejar esse carrapato nessas áreas livres e esse projeto, né, esse plano de contingência ambiental, ele passa por monitorar o vetor de vida livre e o parasitário, sempre o monitoramento nos animais. E hoje existem armadilhas, por exemplo, de gelo seco e armadilha de arrasto, como a Por gente que já gelo falou, seco? né? O gelo seco porque ele vai sublimar e você tem a presença do CO2 ali, então Que é o o que carrapato atrai. acaba sendo atraído para aquela armadilha. E aí você consegue quantificar e saber a presença daqueles carrapatos ali. O monitoramento do hospedeiro primário, que é a capivara, monitoramento da bactéria nos sentinelas, que é o gambá, por exemplo, a integração desses resultados e aí você determina o plano. E tem o arrasto também, né? Que O faz arrasto, com exatamente um isso. metro quadrado, né? Algumas alguns métodos falam em você utilizar 1% da área que você quer amostrar e fazer o arrasto. E aí a gente fala, não vamos entrar nos detalhes aqui, Mas porque essas... só um parênteses, desculpa. Arrasto, pega-se um tecido branco, né, de 1 metro quadrado e deposita em cima da superfície e coloca gelo seco por cima. Isso que eu vi fazendo em Sorocaba ali, eu vi uma matéria muito interessante na TV. E ali tira esse pano e contabiliza, né? E faz uma proporção para a Na região. verdade, a armadilha separada de gelo seco é uma, que é um tipo, e essa de arrasto nem precisa. Nem precisa. É você, na verdade, arrastar esse pano, essa flanela Lá em sobre Sorocaba aquela eles ali. estavam apelando, então. Então já era o método conjunto, na verdade. E um dos principais pontos, quando a gente tem esse plano de contingência, doutor Adriano, comunicação com a comunidade, nas escolas, nos parques e a comunicação com as áreas médicas e da saúde. A área da saúde precisa estar preparada para receber pacientes com essa suspeita. Se a gente tem uma suspeita, não consegue fechar diagnóstico, nós Não é temos que virose, fazer uma né? anamnese um pouco diferente e começar a colocar algumas perguntas em relação a onde você esteve e começar a considerar, porque por causa do problema que é a febre maculosa e da velocidade que ela pode levar a óbito, a gente não pode perder tempo. E na maioria dos casos, quando tem uma suspeita dessa, é começar o tratamento sem mesmo ter o resultado e o diagnóstico fechado, porque se for o caso, aí você pode estar salvando uma vida, né? Tratamento precoce, né? Tratamento precoce. Não, legal. Precoce. Aí a pergunta da Leia aqui é a respeito do tratamento ambiental. Ela comentou que já encontrou em algumas situações carrapato subindo pela parede do sítio. Eu já vi isso também em sítio acontecer. A gente vê nas paredes que são brancas, não sei se a cor branca tem algum atrativo e se acaba vendo. Esse tratamento ambiental, como é que seria? Inseticida não é inseto, mas funcionaria. Sabe que até pouco tempo a gente não tinha. Esse trabalho da Exalc ajudou a gente no registro de alguns produtos para controle de carrapatos em áreas urbanas. Até pouco tempo não havia produto registrado para carrapato em área urbana, né? Então, assim, o controle químico sim, já existem produtos registrados e para isso você tem que ter uma empresa registrada e com conhecimento para fazer o tratamento. Alguns carrapatos, algumas espécies diferentes desse carrapato aqui, eles sobem a parede e se posicionam na parede. Pode ser carrapato que talvez não seja o mesmo, não seja o carrapato estrela, que é diferente, por exemplo, do carrapato do cachorro, né, que é uma outra espécie. Não estamos falando. E uma coisa que já me perguntaram, né, muito cuidado, porque a febre maculosa não é transmitida de pessoa para pessoa. Pós-Covid, agora a gente fica preocupado com isso, né? Será que nós vamos partir para uma outra pandemia? Não é esse o caso. Estamos numa região endêmica, é um momento importante sim, mas a febre maculosa ela é presente já há muito tempo, desde 1920, por aí 1929, a gente já tem a febre maculosa no nosso país e em alguns países da América também. E até em outros países, mas transmitido por outros carrapatos. Então, o tratamento químico é uma das ações importantes no combate ao carrapato. Isso deve ser feito com uma empresa, com produto registrado. E esse ponto é importante. Não dá para a gente comprar produto químico para fazer o tratamento por conta. A gente fala que o brasileiro ele é criativo, mas esse tipo de situação ele não pode ser feito. Porque a gente não sabe a dose correta, a gente não sabe a forma de aplicar de maneira correta, eu posso estar até prejudicando o controle ou dando uma falsa segurança para as pessoas que estão naquele ambiente. Quando eu tenho ambientes privados, eu preciso ter um programa de controle específico para carrapatos naquele local. Quando a gente fala de controle de pragas, eu tenho uma situação que é conhecer a praga, a outra situação é conhecer o produto químico que eu estou aplicando, depois conhecer a interação dele no ambiente e nas pessoas que estão ao redor.
Então não dá para a gente simplesmente comprar um produto numa agropecuária, que isso é proibido, e pensar achando que nós vamos sair aplicando ou aquele de carrapaticida ou supermercado, inseticida, né? Ou aquele de supermercado. Tá. E aí é possível fazer o bloqueio, então, um bloqueio É possível, faz parte do manejo, do manejo. do carrapato, é isso que tem que ser feito. Ah, legal. Eu penso bastante, e até quando eu te convidei para a gente falar um pouco do tema, no aspecto da agroindústria. E aí, do complexo que envolve a agroindústria, não só a agroindústria final, né, o terço final ali, mas a produção primária também. Então, assim, a produção primária de ruminantes envolve muito manejo ali a campo. E tem modificado. E talvez a gente vai ver a incidência dessa doença crescendo. Por quê? Antigamente era o boi a pasto, ficava lá, trazia para vacinar de vez em quando e ficava solto longe. Você passava meses sem ver o boi. Né? Agora o manejo está mais intensivo, então os piquetes são menores, rotação de pastagem mais intensa, áreas menores, maior concentração de animais, e a gente vê o contato mais próximo aí, mais intenso do ser humano com o animal. Então, pensando nesse aspecto, a gente tem que pensar como negócio as estratégias da empresa para cuidar do funcionário ali que está mexendo com isso. Né, as granjas aí também, de suínos, as granjas leiteiras, né, que tem esse trabalho mais intensivo ainda, talvez até favoreça o carrapato, dada a umidade que é o galpão. Então ali deve ocorrer um tratamento periódico na granja leiteira ou na granja de suínos ali, ambiental, para não ter o risco da proliferação de carrapato. Na rotação de pastagem deve ser levado em conta também o manejo do carrapato ali, para não ter... Como é que você enxerga isso? Toda empresa, hoje existe uma legislação que obriga as empresas a terem um programa de controle de pragas urbanas. Ela não determina padrões para esse programa, mas determina que a frequência tem que ser minimamente mensal. Não quer dizer que eu tenho que fazer tratamento químico todos os meses, em todas as visitas, mas eu tenho que ter um programa que tenha visitas pelo menos mensais. Um projeto desse é muito maior. Nós temos que ter um projeto para controle de pragas urbanas, para controle de pragas agrícolas, e para manter aquele ambiente ali eu tenho uma interface entre a área agrícola e a área não agrícola. Então, quando eu coloco o nosso funcionário ali dentro daquela área, ele está exposto à presença dessas pragas. Precisa se desenvolver um projeto específico para cada uma das atividades. Já existem hoje projetos, e assim, para controle de pragas, desde onde você avalia, desde a recepção da matéria-prima até o seu produto final. Você tem que estar com esse ciclo montado. A gente precisa lembrar que o programa de controle de pragas é um elo da segurança alimentar. Sim. Então a gente precisa ter um programa que garanta isso. Hoje as auditorias em empresas de alimentos ou em empresas agropecuárias são muito contundentes, solicitando resultados e diagnóstico daqueles casos outline, casos fora do normal, para a gente saber o que nós vamos corrigir, o que a gente vai fazer. Então você tem que ter uma empresa, precisa ser feito para você cuidar do produto seu e dos seus funcionários que estão ali trabalhando. Nesse caso também, vai envolver as cadeias primárias, então teria que ter um controle de pragas contratado para cuidar lá da produção primária a campo ainda, né? Exatamente, desde o fornecimento de matéria-prima, né? Que você vai estar recebendo e lá no campo também. E aí pensando em algumas coisas que eu andei vendo em matérias e até dei uma estudada a respeito, a prevenção, aí o pessoal fala de roupa clara, calça dentro da bota, e passa um filme plástico entre a calça e a bota e repelente com base caridina. Uhum. Eu acho que são medidas básicas aí que as empresas já podem tomar de pronto, assim, né? Tomar esse cuidado. É nessa linha que a gente tem como prevenção do funcionário aí? Esse é quase um EPI, né? Na verdade, né? Esse é o principal, esse é o ponto mais é o ponto inicial em relação à segurança do seu funcionário que está sendo exposto. Das empresas que prestam serviço nessas áreas também, tem que fazer, já existe um procedimento escrito hoje e documentado sobre como se vestir, né? Como se portar. Outro dia me perguntaram se valia a pena aplicar inseticida, né? no EPI ou no avental da pessoa. Não existe esse tipo de recomendação. Porém, o repelente sim. Mas não tem estudo ainda relativo a isso, de quanto em quanto tempo tem que se repetir. A gente ouviu em relação ao DET e caridina, né, e estudos de outros países. E algumas recomendações falam de 30 em 30 minutos de você repetir essa aplicação. O grande problema eu fiz essa aplicação e mesmo assim
me coloquei num lugar que eu podia ter a presença do carrapato, e aí esse carrapato subiu nessa roupa. Eu tenho que lembrar que o carrapato precisa de 4 horas se alimentando em mim para transmitir. O que eu preciso fazer? De tempos em tempos, a cada 20 minutos, a cada 1 hora, a gente fazer uma vistoria e ver se eu tenho carrapatos andando por ali no corpo ou naquela roupa. É criar um protocolo, né? Porque normalmente eles trabalham, inclusive, de dupla, trio, né? Os funcionários Exatamente trabalham isso. juntos, né? E assim, e se eu tiver o carrapato, utiliza-se uma fita adesiva para remoção desse carrapato e ele vai ficar aderido a essa fita. A gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, depois o que fazer com essa roupa, como que eu vou tratar essa roupa, se eu vou limpar essa roupa, se eu vou lavar essa roupa com água quente ou como que ela é, tem que ter um protocolo para isso. Não vamos entrar nos detalhes aqui, Sim. mas pensar nisso. Depois entra Se em eu contato, tenho, né? Que a gente... pode entrar em contato com a gente vai deixar os contatos aqui no final. E o que a gente faz, por exemplo, com resíduo vegetal de área contaminada? Se eu estou fazendo uma poda, por exemplo, como é que eu trato esse resíduo? Esse resíduo pode ter carrapato. E aí o que eu faço? Isso é muito importante. Com esse resíduo, né? Inclusive pode ser um veículo de proliferação. Disseminação. Esse é um ponto importante. Então, tudo isso eu tenho que ter um planejamento. E para isso tem que ter uma empresa, tem que ter um profissional especializado. Porque por mais, de vez em quando a gente fala, acho que o doutor vai comentar sobre o autocontrole, de vez em quando a gente imagina essa possibilidade, mas hoje não posso ter um profissional... e não terei um profissional com essa visão tão ampla e tão multidisciplinar que é para um projeto desse de controle de carrapatos numa empresa, que vá fechar todos os elos, que vá fazer um programa bastante sério, bastante rigoroso para minimizar o risco dos funcionários, né, se contaminarem e poderem com algum acidente um pouco mais grave até. Mas você sabe que eu sou bem favorável a essa questão do especialista, né? Acho que a gente tem que ter especialistas nas posições aí. Quem faz tudo não faz nada, né? Então é bom a gente contar com quem conhece da área aí para fazer. Então, assim, todas as conversas está conduzindo na ideia de que as empresas aí, as agroindústrias, têm que fechar um programa de controle de pragas envolvendo toda a cadeia, desde a produção primária até o final. E aí um aspecto muito relevante que eu enxergo, eu vou até retomar esse assunto para frente aqui, mas já coloco, que é o problema de ser uma doença laboral. Uhum. Isso pode vir a gerar um problema judicial lá na frente, né? Hoje não consta da listagem lá de doenças. Porém, por analogia, é possível que entre, né? Dado que o colaborador vai adquirir a doença no exercício da atividade em contato com o ambiente de trabalho dele. Então, é um potencial horizonte aí e perigoso. Então, as empresas têm que tomar cuidado, têm que cuidar dos seus colaboradores e impedir que isso gere um transtorno para todos os lados, né? Sabe que algumas indústrias, na área da produção primária, agroindústrias, por estarem muito próximos aos produtos químicos, muitas vezes fazem essa autogestão de maneira equivocada, de maneira não legal, por achar-se capacitada em executar isso. E isso a gente não recomenda que seja executado, porque no momento desse ponto, como o doutor explicou aí e comentou, estará fragilizado. Porque a gente precisa de ter uma empresa acompanhando aquilo, com um responsável técnico sobre a utilização dos produtos, para garantir a eficiência daquele tratamento. Nós estamos falando de estratégias não só de produto químico, não só aplicar, bater veneno, como se diz no popular aí, bater veneno todo mundo bate. Mas aplicar inseticida, no momento certo, ações de manejo que são antes, não é só aplicar inseticida. Hoje a gente preconiza o manejo integrado de pragas, que são ações que visam estudar aquele ambiente, estudar alternativas que levem ao controle de pragas e, como última alternativa, talvez, a aplicação do inseticida. Quando eu não conseguir, com as minhas barreiras físicas, com as minhas estratégias de manejo, evitar a presença daquela praga. Então, assim, vai muito além do bater veneno, né? Do comprar um inseticida ali na esquina e fazer a aplicação. Não é isso que deve ser feito. A gente não recomenda, não. Entendi. Não, muito legal. E pensando na área urbana, porque hoje a gente tem bastante praças, parques aí com espaços dedicados aos pets, né? Hoje o pessoal até brinca aí, pai de pet, mãe de pet. E tem também os lugares que são pet friendly. E muitas vezes são lugares de mato, de sítio, então é um restaurante em lugar aberto, com área de sítio. Como é que é isso?
Como é que poderia ser feito isso também? O principal ponto que a gente já falou aqui é manter esses pets vermifugados, tratados, e ele tem que ter a visita ao médico veterinário constante. A gente não pode, mais uma vez, fazer a sua aplicação ou a sua utilização sem visitar o profissional técnico que vai recomendar. A partir do momento que você está com ele tratado, vacinado, numa condição sanitária adequada, você, de certa forma, qualifica ele a ir a esses ambientes e correr menos risco. Mas, com certeza, não irá minimizar, não irá eliminar todo o risco dele estar presente nesses parques. Só que isso não pode virar um alarme, isso não é uma coisa... nós temos que saber da presença do carrapato naquele ambiente, nós temos que saber da presença do hospedeiro naquele ambiente. Por isso a comunicação com a população, de ter o serviço público, as prefeituras, os municípios estarem informando a população sobre o risco naqueles ambientes. Porque aí nós estaremos mapeando e teremos a possibilidade de decidir ou não se eu quero frequentar aquele ambiente. Porque aí eu vislumbro até uma questão jurídica também relevante, que fui lá com meu cachorro teve um problema, pegou o carrapato, teve uma doença, morreu por causa do carrapato, por causa da doença, e eu posso entrar com uma ação indenizatória contra esse restaurante. E o que esse restaurante faz para controlar carrapato? Nada. Ele não toma ação nenhuma. Então não tem nenhum alerta lá que existe risco do carrapato. Então, talvez uma placa de alerta já é um passo. Né? E hoje já existe, né, algumas resoluções nesse sentido, né, falando da informação da população em relação a esses lugares de risco. Então já existe essa obrigatoriedade e esses restaurantes, esses hotéis, seja o que for, eles precisam estar participando com a população em relação a essa informação. Eles já são obrigados a ter o controle de pragas. Exato. Né? Talvez embutir também aí, dentro das pragas previstas no contrato lá, o carrapato. Com certeza, essa é uma ótima ideia. O que a gente tem que lembrar é que às vezes o programa mais simples de controle de pragas, quem está contratando e quem está vendendo precisa oferecer de maneira mais objetiva, considerando esses riscos, aí já vem de novo a necessidade de alguém técnico para saber o que está oferecendo para aquela empresa, porque muita gente negligencia isso e quer simplesmente um documento para falar que tem um programa de controle de pragas. Que está indo alguém lá, né? A gente mora num país tropical, com muitas pragas, com ambiente propício, com mosquito da dengue. Então a gente tem que saber o que está comprando também, o que está exigindo também de um programa de controle de pragas ali. Porque muitas vezes a empresa vai falar, escorpião não faz parte, né? O controle de escorpião não faz parte desse programa. Controle de carrapato não faz parte desse programa. Tem que tomar muito cuidado com o controle de carrapato. Quando a gente fala da utilização de inseticida ou carrapaticida para controle de carrapato, a gente provavelmente podemos estar em área de vegetação, área de proteção ambiental, com algum curso d'água e a contaminação desses lugares com inseticida. Nós temos que lembrar que alguns grupos de inseticida são extremamente tóxicos a peixes, por exemplo. Então, não se pode fazer uma aplicação indiscriminada de inseticida achando que vai resolver problema nesses ambientes. Aí me ocorre até uma outra questão, né? Pensando na agroindústria, na indústria de fato, produtora no abatedouro. Uhum. O abatedouro, normalmente, ele tem a captação de água de poço, às vezes água pública e às vezes água de superfície, que é uma represa que tem lá. Uhum. Muitas vezes é uma área que tem passagem de funcionário. Então, assim, é um cenário que preocupa para a presença de carrapato, para o funcionário que às vezes circula ali perto, né? O pessoal do meio ambiente normalmente frequenta bastante essa área para acompanhar a qualidade da água e tudo mais. E aí tem esse risco ainda, né? De contaminação dessa represa que vai servir de fonte para o abatedouro. Então, por isso que é necessário, né, uma empresa muito técnica, né, para conhecer o que está fazendo, né? A gente tem que tomar cuidado porque esse inseticida ele pode ser lixiviado para dentro desse curso d'água ou para o lençol. Então, não se pode fazer uma aplicação indiscriminada nesses ambientes e nem muito constante, porque eu posso levar até fitotoxicidade daquela vegetação que está ali. Da presença contínua, já vi casos desse tipo, da presença contínua de inseticida ou de algum produto químico, levando aquelas plantas ali a um desenvolvimento não normal, digamos assim, por causa da presença constante de inseticida cobrindo ali, né? A captação ocorre da represa, por exemplo, e essa água tratada vai para aplicação direto no abatedouro, vai para lavar carcaça, vai para resfriar a carcaça, vai para lavar os utensílios da empresa, então... e aí podendo ter um resíduo é algo muito preocupante, né? E não é uma análise de rotina que se faz para detectar, né? Não. Então é um problema. Outro dia eu vi um caso interessante também,
que a pessoa me perguntou, estamos próximo a uma mata aqui, mas nunca vi sagui, nunca vi macaco, nunca vi capivara. Mas tem um ponto importante, nós estamos preocupados aqui e tem um ponto importante que eu tenho alguns cães aqui na empresa que os funcionários alimentam. Primeiro, não posso ter esses cães dentro da empresa e funcionários alimentando esses cães. Eu tenho que dar destinação, doação ou programa de castração desses animais. E esses animais visitavam a mata e voltavam para dentro da empresa. Então, esse caso é bastante importante porque esse animalzinho que está ali dócil e aparentemente sem nenhum problema, né? Ele pode estar visitando, pode estar se infestando com esses carrapatos e levando para dentro da fábrica. Então, tem os dois momentos importantes. Primeiro, não podem estar ali no meio daquele local e eles podem ser um vetor importante para esse carrapato aí, levando ao carrapato e até a febre maculosa para dentro da fábrica. Entra a questão aí da proibição mesmo de ter animal que não seja aquele que vai ser abatido, né? Dentro da área industrial, né? Pensando aqui, então existem diversas formas de fazer o controle e reduzir risco. Então a gente vai agir no manejo ambiental ali das áreas, vai agir no controle de fato, com demarcação de perímetro, controle dos animais e as medidas preventivas dos colaboradores e tal. Eu acho que também entra aí a questão de treinamento e capacitação dos colaboradores. Sem dúvida. Olha, é necessário por causa disso e deixar bem claro o porquê, né? A partir do momento que você qualifica esses colaboradores, eles entendem, você vai estar fazendo um favor para a sua empresa e para a comunidade. Porque essas pessoas, com esse entendimento, eles serão multiplicadores, vindo do seu empregador, serão multiplicadores na sua comunidade. E isso é bastante importante. E a empresa, nesse momento, acaba fazendo aquilo que ela tem que fazer, ela tem que qualificar, ela tem que informar esses funcionários, porque ela tem uma área de risco, digamos assim. Ou ela vai isolar aquela área e aquilo não vai virar. Acontece que, normalmente, quando eu tenho um lago, eu tenho algumas árvores, acaba virando uma área de descanso, né? A gente vê em várias empresas. E isso pode ser um ambiente que não seja propício para aquelas pessoas estarem andando ali. A gente tem que lembrar que eu preciso ter o vetor, eu preciso ter o hospedeiro, eu preciso ter uma condição de microclima ali, um ambiente favorável àquele carrapato e não ter um programa de controle de pragas ou um controle ali naquele local. Então eu tenho aqui 4 itens que podem ser adotados e permanecer essa área ainda para o desfrute dos funcionários, reduzindo o risco, minimizando esse risco ou quase zerando esse risco deles se infestarem ali com o carrapato, né, de pegarem o carrapato naquela área ali. Maravilha. A abordagem acho que completa aí do tema. Eu só gostaria de frisar, né, que em caso suspeito, em caso de sentir qualquer dos sintomas, procurar o serviço médico sempre. E se o médico não induzir a anamnese, induza você. Eu estive em tal local, fui pescar de barranca em tal local e induza esse raciocínio. Porque não dá para brincar, né? Não dá para brincar, muito rápido. É muito rápido, é raro, é pouca... Só que não tem chance, né? Se você estiver com ela, em 12 dias você pode ir a óbito. É brincadeira, né? O cara que tem, para ele é 100%, né? É verdade. E com 80% de possibilidade de não acabar bem, né? Então é muito complicado. Seguindo aqui, aproveitando a oportunidade, que nem sempre a gente está com pessoas com tamanho conhecimento, né? A gente tem que aproveitar ao máximo. Vamos falar um pouquinho de controle de pragas aí de modo geral, né? A lei 14.515 de 2022, o decreto 9.013 lá de 2017 já trazia essa possibilidade, né? Que fala sobre o programa de autocontrole, trazendo ele para o meio eletrônico. Então, deixando aquela prancheta, papel que tinha que ser a caneta e sujo de sangue, para ser feito em um sistema mobile ou num sistema eletrônico. A Lei 14.515 de 2022, ela traz isso com mais intensidade e traz, inclusive, um programa de incentivo, né, de adesão aos estabelecimentos. No momento inicial vai ser livre adesão, de compartilhamento dos dados. Então, o Ministério da Agricultura hoje, né, no âmbito da defesa agropecuária, ele vai ter acesso aos programas de autocontrole, aos registros dos programas de autocontrole. Vai começar com análise laboratorial, vai começar com outros programas, mas vai chegar no controle de pragas. E como é isso, né? Como que é a visão do controle de pragas? Tem a possibilidade de executar o controle de pragas em formato eletrônico? Eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você dividisse com a gente como que foi isso para vocês também. Doutor Adriano, essa é uma
uma novidade, na verdade, que é a Desinsecta, né? Onde a gente trabalha e tem a oportunidade de compartilhar algumas ideias. Já trabalha há alguns anos. Hoje não existe motivo mais para as empresas não terem um sistema eletrônico de gerenciamento dos seus resultados e dos seus serviços. Antigamente a gente falava muito no Zé Bombinha. No nosso país ainda existe a figura do Zé Bombinha, que é aquele cara que compra amigo normalmente, ou aquele que pega um produto sabe lá de onde, faz uma aplicação, bate veneno, né? Existem, só que as empresas hoje se separam nas dedetizadoras e nas empresas de controle de pragas. São coisas totalmente diferentes. Nós precisamos qualificar esse mercado, nós podemos ter um mercado muito mais técnico. Esse é um mercado que todas as pessoas podem consumir esse serviço. A gente precisa qualificar melhor e entender melhor, desenvolver esse mercado melhor. Existem produtos muito seguros hoje para utilização no controle de pragas, que não vai intoxicar ninguém, que não vai matar ninguém, não vai matar o cachorrinho. A gente já tem serviços pet friendly também, que facilitam essa utilização desses serviços. E nós viemos com a informatização dentro de uma necessidade de alguns clientes nossos, que partiram para a indústria 4.0, a chamada quarta revolução industrial, né? E que é a utilização da internet, dos ambientes web, da internet na nuvem. E todos os nossos serviços hoje que nós utilizamos, não existe mais a utilização de papel para registro aquela de nenhuma pasta informação. Não tem mais pasta. Alguns clientes ainda querem a pasta, né? Tinha aquela pasta com todos os documentos, né? Que era obrigatório. E às vezes você pegava uma rede de supermercado, por exemplo, e tinha que deixar um em cada supermercado, né? Foi difícil a gente tirar isso. Nós tivemos que levar aos nossos clientes entenderem que não precisava mais daquilo. E hoje essa informação ela é muito mais fácil, porque ela facilita o controle dos serviços pelo cliente, das evidências que nós geramos daquela atividade, da aplicação ou da presença de uma praga e das estratégias que a gente utiliza, que as auditorias muito solicitam, né? E aí, aconteceu isso e você tomou que decisão? Então ali hoje está tudo registrado, a gente tem relatório estatístico registrado no sistema, eu tenho relatório de não conformidade registrado no sistema também. Já existem softwares sendo vendidos no mercado, existem empresas desenvolvendo esse mercado, depois a gente pode deixar alguns contatos aqui também. Então, hoje não há motivo mais para utilizarmos no registro de controle de pragas papel, fichas, planilhas de maneira aleatória e aí o técnico perdia às vezes, né, a ordem de serviço. Hoje é tudo feito online, just in time, então ele vai aplicar, esse resultado já sobe para a nuvem, ele já tem um relatório automático, ficou muito mais fácil, né? já mede o consumo na hora Já também. mede o consumo, vai tirar vários indicadores ali e vai facilitar a gestão dos nossos clientes, né? Da agroindústria em relação quando ela tiver que fornecer esses dados para os fiscalizadores. Né? Eu sou entusiasta, que nem diria meu amigo Humberto Cunha, do autocontrole eletrônico. Acho que é o caminho. Você sabe que eu fui um pouco resistente no começo a algumas coisas, mas acho que não tem mais como adiar e como voltar atrás. Meio eletrônico para frente, né? E aí isso controla, vai gerar um grande benefício para mim aí, que é gerar indicadores. Você vai conseguir enxergar o indicador de consumo, de como tá, onde está pior, qual área que é o problema, e cruzar com outros programas e chegar na informação correta, né? Até o professor Humberto Cunha, na última live que a gente fez, ele deu um exemplo. Você chega numa empresa e pergunta, como é que tá o controle de pragas? Onde que é o ponto de maior consumo? Pera aí que eu vou ver com a menina que acompanha. Aí chama a menina que acompanha. Aí pega as ordens de serviço, né? Para ver onde é que tá, né? E hoje não precisa mais disso, né? A Desinsecta trabalha com um portal, né? O usuário tem acesso, entra lá com o login, consegue identificar isso. Foi bem interessante esse sistema aí, né? Gera grandes benefícios. Desinsecta ela tem trabalhado hoje com controle de pragas registrados eletronicamente, higienização de reservatórios também, de água potável, desinfecção de ambientes. Então, todo esse serviço hoje é registrado eletronicamente. E isso, assim, nós temos recebido vários elogios em auditorias em relação a esse controle, porque o acesso é muito fácil e ele permite um retorno para o cliente muito objetivo do que está sendo feito. Eu costumo dizer que a empresa de controle de pragas tem a praga para ela controlar e o inseticida ou raticida para ela aplicar.
são poucas variáveis, mas que trabalhadas dentro desse contexto, dentro do programa de manejo integrado de pragas, você consegue descobrir algumas evidências ali, algumas características naquele local e daquele tratamento que você fez, que pode explicar várias coisas. Você tem o risco, por exemplo, de ter contaminação por um inseto num produto de uma agroindústria, num produto de uma indústria alimentícia. E se eu tenho esse tipo de risco, ele tem que estar evidenciado em algum lugar, para que uma ação seja tomada muito rápido e esse indicador apareça de maneira muito rápida e que ele seja corrigido no menor tempo possível. Então, essa indústria 4.0, essa informatização do nosso trabalho, ela só veio trazer vantagens e agilidade no gerenciamento desses resultados. E todos os seus documentos lá de autorização, licença de funcionamento, estão todos também disponíveis lá. Todos eles no ambiente web, né? Então eu não preciso mandar mais para o cliente. Ele já sobe no ambiente, cada cliente tem o acesso ao seu item, né? Com o seu login e sua senha, aquele ambiente, vai baixar os documentos que são relativos à atividade dele. E ele não vai enxergar outros clientes, né? Outros parceiros que a Desinsecta trabalha. Aí ainda faço um adendo aí, que é pensando no Ministério da Agricultura, no DIPOA mesmo. Uhum. É obrigatório que o estabelecimento apresente uma planta com a Uhum. localização exata ali das armadilhas, com numeração, bonitinho. Essa planta antigamente era entregue num papel, né? Era plotada, né? E aí precisa de um curso específico para dobrar aquilo lá. E aí você apresentava isso para o fiscal acompanhar. Muitas vezes, muitas empresas que eu fui, isso aí é fixado na parede. Então fica lá a planta com os pontos de controle de pragas, né? E isso hoje a gente consegue também disponibilizar e-mail eletrônico e atualizar de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Antigamente, alguns que estão nos ouvindo aí, e agradeço a participação de todos nessa noite, alguns estão até arrepiando lá, porque a gente abria uma planta numa mesa e colocava bolinhas coloridas ali, e o funcionário tinha que atualizar lá na sala do CIF, muitas vezes, as bolinhas ali para ele colocar no quadro, né? Sim. Isso hoje não acontece mais, era uma atividade morosa e com a possibilidade de risco, de erro ali muito grande, né, naquele material. Mas hoje o nosso sistema ele já permite, você já coloca, ele está rastreado, ele é georreferenciado, o sistema que a gente utiliza, desde a hora que o funcionário abre a ordem de serviço ali, onde ele está, o local que ele está, e o posicionamento dos porta-iscas ali, das armadilhas luminosas, porta-isca, placa adesiva, todos eles ali já saem naquela planta baixa do cliente, que o cliente vai fornecer para a gente. Muito, muito bom. E nessa perspectiva da lei do autocontrole, nesse formato fica fácil a gente pensar no compartilhamento de dados com o Ministério, porque o Ministério vai exigir isso. Então, vai ser um acesso via login. Não é que o Ministério vai ter à disposição. Ou, de repente, até baixar um arquivo, né, encaminhar, ou ele ter uma comunicação, levar os dados, né, talvez fazer a leitura em algum sistema. Eu acho que nós estamos na fase de transição do papel aí para o eletrônico, já estamos no eletrônico, agora fazer a comunicação entre os sistemas. Né? Ele vai querer esse acesso direto até para usar isso para certificação de produto, para exportação, né? Então é muito interessante. Fora tudo isso, a gente tem visto também soluções tecnológicas ali no emprego direto ali. Então, armadilhas que usam infrassom. Eu não sei como é que está isso hoje, se está tendo um progresso, como é que está a tecnologia no controle direto de pragas mesmo. Sabe que já tem, nós estaremos num fórum na próxima sexta-feira aí, falando um pouco sobre controle de pragas urbanas. Temos a oportunidade de participar de alguns locais e discutir sobre controle de pragas urbanas, que é um mercado muito novo ainda. Então, nós temos várias áreas em desenvolvimento. Agora, por exemplo, na época do Covid, as empresas de controle de pragas participaram também do desenvolvimento de alternativas para o combate ao micro-organismo, utilização de lâmpadas ultravioleta, por exemplo, utilização de produtos químicos para inativar esses micro-organismos. Hoje nós temos armadilhas luminosas, antigamente com lâmpada fluorescente, hoje com lâmpada LED. Então a tecnologia também está chegando em nossos equipamentos. Existe hoje alguns equipamentos não ultrassônicos, mas que emite campos eletromagnéticos para controle de aves, principalmente pombos, para pombos especificamente. Então já há tecnologia, capina elétrica, por exemplo, através de eletrocução, é uma alternativa também. Quando a gente fala da proibição de utilização de herbicidas, né, no território nacional.
Então, a tecnologia vem para essa área também. Nós temos que lembrar que a área de pragas urbanas, ela está ao nosso lado todos os dias. Nós temos uma potencial praga a todo momento ao nosso lado. É o rato, é a barata, é o mato, é o carrapato, é o pombo, é o morcego. Então, cada vez mais esse mercado, e um dos nossos objetivos, e o seu objetivo aqui que nos ajuda também, é difundir essas informações, difundir a possibilidade de mais pessoas estarem participando desse mercado, de mais alunos nas universidades se interessarem pelo tema, porque hoje, por exemplo, quem que pode ser responsável técnico nessa área, né? A gente tem principalmente o engenheiro agrônomo, o biólogo, o engenheiro florestal, o médico veterinário, o farmacêutico. Porém, na academia, eles não têm uma disciplina específica e que vai tratar de maneira profunda o assunto de pragas urbanas, apesar de estar muito próximo a essas atividades. Então, a gente vem participando, como o doutor Adriano comentou no início, em vários fóruns, várias instituições, dando curso, qualificando empresas, porque a gente entende que o nosso consumidor e a gente, mais qualificado, nós vamos melhorar esse mercado. A gente vai exigir mais, a gente vai querer fornecer mais também. Então, a gente vai ter um mercado melhor e a gente merece um mercado melhor. Nós estamos falando aqui, não é de dedetização, nós estamos falando de ambiente, nós estamos falando de técnica, né? De conhecimento, né? E nós estamos falando de um ambiente saudável, né? Tecnologia e qualidade para o seu bem-estar. Esse é o nosso lema. Não fala mais de dedetização, de aplicação de inseticida. E nem que formiga, né, faz bem para as vistas. Né? Não faz, não tem jeito. Não faz bem e carrega muita bactéria, muito micro-organismo, né? É bastante tempo, sabe? É uma oportunidade que a gente tem aí de desenvolver, de estudar esse mercado já há muito tempo, dentro da nossa formação acadêmica e agora participando da qualificação de várias empresas e várias indústrias aí também. Legal. Eu queria só relatar brevemente aqui um caso de sucesso aí. Eu tenho alguns em parceria com o Luciano, né, onde eu trabalhei junto com ele em algumas empresas, né, levei ele onde não tinha ele, eu levei, porque de fato é um trabalho diferenciado em relação ao mercado, né, todo esse conhecimento aplicado na prática é algo que dá um resultado incrível, né, em situações muito difíceis, né, a gente pegou algumas situações que dava vontade de chorar e sair correndo, né? Mas enfrentamos e conseguimos vencer com técnica, com know-how, né? Então, assim, teve um caso recente do Dr. Luciano trabalhou com a gente, né, que contratou para fazer o controle de pragas e eu exigi as pastinhas, exigi todos os documentos em papel, dada a exigência da fiscalização, né, que também exigia nesse formato, e a gente fez algumas reuniões com a fiscalização, batemos conversa, trocamos ideia, mostramos a eficiência do novo modelo eletrônico e implantamos. Né? Isso foi muito bem aceito, no caso pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal, né? Começou a refletir um resultado de fato de melhoria do controle de pragas e foi ponto de destaque em diversas auditorias que eu recebi. Então eu recebi auditorias de grandes clientes na época, de clientes que são top 5 do mercado, né? Que dominam o mercado, que receberam e falaram: Adriano, eu nunca vi um controle de pragas dessa forma, muito bom, esse aqui é o ponto de destaque, a nota 10 aqui, o destaque da auditoria foi o controle de pragas. Vocês não ouviu uma vez, ouviu algumas vezes, né? Então é muito gratificante você participar desse processo. Então esse caso de sucesso foi no estabelecimento CIF, né? E teve essa migração de uma forma muito eficiente. Eu acho que a vitória nesse caso aí, Luciano, também foi pro lado de vocês, acho que abriu uma perspectiva diferente também, né? É verdade, assim, e esse exemplo ele tem se repetido. A gente tem ouvido isso, continua ouvindo, porque é uma melhoria contínua que a gente tem dentro da empresa. Quando a gente partiu para esse registro eletrônico, algumas coisas mudaram. A gente nós mesmos conseguimos enxergar um pouco melhor e fornecer essa informação para todos os nossos clientes, né? Porque hoje, quando você contrata um serviço de controle de pragas com a Desinsekta, no pacote vem o nosso registro eletrônico também. E vem assessoria técnica de alto nível. Hoje já existem outras empresas que também já utilizam o meio eletrônico e que têm essa mesma visão. E por isso nós estamos aí no mercado transformando. E até gostaria de aproveitar a oportunidade, doutor Adriano, a gente vê no nosso backdrop aqui a Seven Lab, Soluções Ambientais. Essa é uma novidade que a Desinsekta apresenta neste mês. Firmamos uma parceria técnica
com essa empresa de soluções ambientais justamente para ampliarmos nosso pool de serviços. A gente quer agora oferecer para o nosso cliente um pacote completo de soluções ambientais e dentro delas controle de pragas, a higienização de reservatórios, análises de água, análises de ar, projetos ambientais, projetos de manejo e que vem muito próximo ao que a gente está falando aqui, do manejo das capivaras, manejo de animais silvestres. Então hoje essa parceria, que é novidade, passo aqui em primeira mão para o Dr. Adriano, esse novo ponto aí, né? Essa nova inovação, essa inovação da Desinsekta, essa parceria com uma empresa já de algum tempo no mercado, com um know-how muito grande também em soluções ambientais, e a gente deixa aqui essa fica muito contente, aí, né? Muito contente que assim, primazia técnica, né? Isso que eu acho que tem que ter, né? Todo mundo que se propõe a fazer um serviço tem que fazer com rigor técnico, e é isso que a gente busca, né? Então, quando eu vejo você se aliando, né, aí trabalhando com uma nova vertente, é muito bom saber que vai ter um primor técnico também nessa área, né? É isso aí. Então, é muito interessante. Essa parte ambiental, hoje, tive participando de alguns eventos recentes aí, falando muito da questão de sustentabilidade, né? A gente está num momento crítico já, né? Então, a gente tem que partir para esse caminho o quanto antes. Então, aliar os processos, aliar os controles aí à sustentabilidade, buscar sempre favorecer o meio ambiente, porque já não dá mais para... É um caminho sem volta, né? Hoje se fala até mais que sustentabilidade, de recuperação de fato, né? Até estava comentando com um amigo meu que é do agronegócio aí também, já existem fazendas de recuperação ambiental, né? Então o negócio do cara é reflorestamento. A fazenda dele é dedicada a preservar o meio ambiente. Esse é o produto dele. Né? Então, é bem interessante esse caminho. A nossa área ela é sempre tem muita atenção sobre ela, porque a gente trabalha com produto químico, né? Para combater formas vivas, né? De insetos. Então, a gente sempre pergunta, eu estou causando algum desequilíbrio? Sim. Controlando uma praga, eu estou prejudicando outra? Então, essa visão ambiental, essa visão de preservação, ela precisa existir. Porque nós estamos aplicando inseticidas nas áreas urbanas e muita gente saindo dos condomínios verticais, indo para condomínio horizontal, né? As capivaras chegando próximo aos gramados, né? Hoje tem condomínio que tem capivara se alimentando no gramado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Por que isso está acontecendo? Como que eu faço um manejo? Como que eu adoto uma ação e que ela não vai prejudicar essa entomofauna ou essa fauna que está presente naquele ambiente. Então a visão, a partir de agora, ela vai um pouco além. Nós queremos mais, a gente quer colocar essa tecnologia, colocar esse primor que a gente tem no nosso trabalho em conjunto agora com a Seven Lab, nas ações que a Desinsekta vai continuar adotando. E a gente vai conseguir fornecer mais serviços agora para os nossos atuais clientes, né? Quem já é cliente da Desinsekta agora acabou de ganhar novos serviços, um pool maior de serviços, e quem conhece e já gosta do serviço Desinsekta, com certeza vai continuar gostando dessas atividades ambientais que a gente vai desenvolver agora. A gente fica muito contente em ver a progressão, né? Quando a gente lá atrás, há 20 anos atrás, que a gente começou a trabalhar junto, era um cenário um pouco diferente e isso foi progredindo, é muito legal. Bom, é isso, pessoal. O Dr. Luciano deu um show à parte aqui, né? É uma honra sempre conversar com ele. Gosto bastante de bater um papo com ele. Se inscreve no canal, ativa o sininho por aí. Vamos seguir o canal que eu vou trazer bastante conteúdo, né? Segue lá no Instagram também, @adrianobarbosa.adv, @doutorentomologia. Vai ter bastante conteúdo para vocês lá, falando de controle de pragas, falando de qualidade, falando de defesa agropecuária. Tem o podcast lá no Spotify, né? Entendendo direito a defesa agropecuária, vai explicar também um pouquinho disso. E ao longo da semana eu vou soltando alguns trechos aqui nas redes sociais. Agradeço demais a audiência de todos. Obrigado pela audiência, pela paciência, né? Espero ter contribuído aí com o conhecimento. Agradeço aqui a equipe do Duca, aqui do podcast aqui de Campinas, que recebeu a gente aqui muito calorosamente e está produzindo esse material para a gente. Doutor Luciano, obrigado, sem palavras para agradecer. Você me dá vontade de, quem é mais antigo vai lembrar do Highlander, né? Cortar a cabeça para adquirir todo o conhecimento. Obrigado a você.
Obrigado, Adriano. Obrigado a toda a equipe pela oportunidade de a gente divulgar. Nós estamos falando de um problema muito sério. Para nós é um privilégio poder participar aqui. Quem quiser seguir a Desinfecta nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. O e-mail, para quem quiser entrar em contato, doutor.entomologia@pragasurbanas.srv.br, ou o site da Desinfecta, www.desinfecta.com.br, ou nosso e-mail, sac@desinfecta.com.br. O telefone é 19-3291-8860. Só entrar em contato com a gente que será um prazer atendê-los. Obrigado mais uma vez. Só antes de finalizar aqui, aproveitar, o AJB Lemos, diz que é espetacular, tá mandando um abraço aqui, diz que a Desinfecta sempre participando para o melhor, né? O Gustavo Magno Ribeiro queria ouvir um pouco sobre o manejo de carrapatos em condomínios horizontais, cada vez mais longe dos centros urbanos e próximas áreas rurais. Acho que esse entra todo o teor que a gente comentou aqui, né? O controle ambiental, né? O controle dos animais ali que visitam aquela área, então, e as cautelas aí individual, né? Então acho que é nesse... Já tá. Tem algo acho que está acrescentar? contemplado. Não, acho que é isso mesmo. Então, tá dentro do que a gente comentou aí, né? Deixa eu ver o nome dele aqui que me fugiu agora. Espera aí. Gustavo Magro. Então, Gustavo, volta lá no começo lá do vídeo lá que você vai conseguir identificar tudo isso. O Valdir, né, Valdir, obrigado, Valdir, pela audiência. A Cláudia também participando aqui. A Leia comentou aqui se o carrapato seria o mesmo daquele que dá na mangueira. Mangueira, quem não sabe, é o curral lá onde se maneja o bovino. Acho que é assim, né? Pode ser, mas existem outras espécies. Existem, também, né? Aquele da orelha do cavalo é outro, né? É, outro. É outro carrapato, tá. Então é isso. Aí, ótimas explicações, valeu, parabéns, doutor. Ótimo clima. Eleus dando parabéns também. Carlos Eduardo Santana, obrigado. Bom, é isso, gente. Vai ficando por aqui então. Obrigado a todos, obrigado, doutor, mais uma vez. E vamos marcar uma próxima aí pra falar de outro bicho. Vamos falar de barata. Estou à disposição, vamos embora. Deixa aí nos comentários aí o que vocês querem que a gente aborde. Eu vou fazer uma enquete depois no Instagram perguntando. Aí a gente marca uma próxima. Tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.